Boa tarde, caro deputado Hildo Rocha. Agradeço imensamente pela honra de poder participar dessa audiência pública. Eu também tenho uma apresentação, eu estou tentando colocar aqui, acho que vai dar certo, vamos ver. Porque nós da sociedade civil temos uma visão muito crítica do processo de endividamento público, da forma como está acontecendo no Brasil, né? Então, deixa-me ver aqui se vai dar certo compartilhar. Deixa eu ver se eu estou autorizada. Vamos lá. Aqui. Fechou. Um minutinho, por favor. Perdão aqui, problema. Ó, agora está aparecendo aí? Tá sim, tá ok. Ah, que bom. Muito grata. Então, eu coloquei o título na minha apresentação do privilégio da dívida no projeto de lei orçamentária. E eu coloquei esse título em consonância com o requerimento do deputado Hildo Rocha, que coloca, requer essa audiência pública para discutir acerca do destino de mais de 2 trilhões de reais de receitas provenientes de operações de créditos previstos no orçamento de 2022 para a dívida, né? Então, esse é o tema dessa audiência pública e ele leva a uma conclusão inicial. Como assim 2 trilhões em um ano? Não 2 trilhões, mais de 2 trilhões? De cara à necessidade de uma auditoria da dívida com participação da sociedade. Porque nós temos que garantir a participação da sociedade nessas auditorias, como vou mostrar aqui, vários aspectos precisam ser observados. E a auditoria está prevista na Constituição Federal, através de uma comissão mista do Congresso, que nunca aconteceu. Então, é preciso lutar por essa auditoria. O Tribunal de Contas da União, em audiência pública ao Senado, quando investigou o crescimento da dívida a pedido lá do Senado, informou que a dívida não tem servido para investimentos no país. O auditor, muito competente, que esteve lá, mostrou que a rubrica de investimento não tem nenhum financiamento com operações de crédito. Essa afirmação, ela, inclusive, se vocês assistirem o link que está aí, ele mostra, inclusive, os dados. A dívida não está servindo para investimentos. Então, a pergunta é a seguinte: se ela não serve para investimentos, para que ela serve? Tem vários links aí que detalham, mas a dívida tem servido para alimentar os mecanismos financeiros que geram dívidas sem contrapartida, principalmente. E é uma pena que o Banco Central tenha declinado o convite para estar aqui, porque ele poderia esclarecer alguns pontos que eu vou colocar. Para ajudar no debate, eu vou colocar 5 questões. Primeiro, qual é o limite para a dívida pública federal? Não há. O artigo 30 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 do ano 2000, está até hoje descumprido pelo Poder Executivo e pelo Congresso Nacional. Então, está à vontade. A segunda questão: qual é o limite para as operações de crédito? Nós temos uma previsão
constitucional, está lá no artigo 67, inciso 3 da Constituição, que o limite para as operações de crédito seria o montante das despesas de capital. O que são as despesas de capital? Os investimentos e as amortizações da própria dívida. No entanto, esse dispositivo vem sendo sistematicamente burlado devido à contabilização de grande parte dos juros da dívida como se fosse a amortização. Criaram, deputado Hildo Rocha, uma espécie de correção monetária paralela. Ilegal, não tem previsão legal para fazer correção monetária paralela da dívida. Tem menções a essa correção daqui e dali, mas uma autorização expressa para corrigir a dívida não tem. Fazem essa correção paralela, e o que é a correção? É parte dos juros. Agora, então, que a inflação está alta, a maior parte é juros. E isso aí está sendo contabilizado como amortização, burlando o artigo 67, burlando o limite de operações de crédito. Isso acontece todos os anos, já foi denunciado pela CPI da dívida em 2009, 2010, e nenhum poder fez nada. Tá? É uma manobra. Outra questão, qual é o limite para o gasto com a dívida? Também não tem limite. Deputado Hildo Rocha, com certeza, se escandalizou com o gasto aí de mais de 2 trilhões e 300 para a dívida, senão não teria feito esse requerimento. Caro deputado, foi 2.300 e tanto? Poderia ser 5. Poderia ser 10. Não tem limite, deputado. A dívida está fora do teto de gasto. Nós temos assistido um crescimento descontrolado devido a uma ausência de auditoria e devido à política monetária suicida do Banco Central. O Banco Central dispara juros sob a justificativa de combate inflacionário, uma falsa justificativa, porque subjuro não serve para combater a inflação que existe no Brasil. E aí, sobe juro, explode a dívida. O Banco Central também remunera diariamente a sobra de caixa dos bancos, gera dívida sem contrapartida, sem causa. Nós chamamos isso de bolsa banqueiro sem limite. Então, nós estamos nesse momento com o nosso povo catando osso, disputando osso com os cães nas ruas. O nosso povo comendo lixo de supermercado. Eu estou falando de 20 milhões de brasileiros e brasileiras, irmãos nossos, nas ruas. E a bolsa banqueiro sendo paga diariamente sem limite. E os demais mecanismos que geram dívidas sem contrapartida. Os gastos com swap cambial, tudo isso vira dívida. E o estoque dessa farra do swap já está em quase R$500 bilhão. E o real foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo ano passado. Então, é de uma incompetência total esse tipo de contrato. E, ademais, sigiloso. Todos os prejuízos do Banco Central viram dívida. Só em 2016, quando o Banco Central estava no auge da fabricação da crise, que derrubou o PIB em 7%, ele transferiu para o Tesouro 250 bilhões de prejuízo, que virou dívida. Em um ano, deputado, 250 bilhões de dívida para cobrir prejuízo da política monetária suicida do Banco Central, entre outros mecanismos. Apesar do superávit primário de R$1 trilhão durante 20 anos, nós produzimos superávit de 95 a 2015, 1 trilhão. Não serviu para segurar a dívida. A dívida saltou de 86 bilhões para 4 trilhões no mesmo período. Por quê? Porque a dívida está sendo usada para esses mecanismos financeiros e não para investimentos, como o próprio Tribunal de Contas já declarou. Essa remuneração da sobra de caixa dos bancos explodiu em plena pandemia. Chegou a 1 trilhão e 600 em agosto do ano passado, 1 trilhão e 700 em setembro. Isso tudo tem dívida pública por trás. Essa operação, esse diagrama aí, explica, ele é uma remuneração
do nosso dinheiro, do dinheiro da sociedade que está depositado nos bancos e deveria retornar para a sociedade a juro baixo. Mas não, o banco só empresta a juros extorsivos, amarrando a economia brasileira. Deposita esse dinheiro no Banco Central e o Banco Central remunera às nossas custas. Então, essa única operação, deputado Hildo Rocha, fabricou a crise de 2014, foi o principal fator, provoca escassez de moeda, elevação de mercado, explosão da dívida e rombo aos cofres públicos, porque só essa operação, se computarmos o custo dos títulos doados pelo Tesouro ao Banco Central e os juros também doados pelo Tesouro ao Banco Central, dá 3 trilhões e 300 de 2010 a 2020, tá? No início da pandemia, olha quantas benesses o Banco Central liberou para os bancos. Trilhões! Isso está lá no relatório do Banco Central. Liberou liquidez, liberou capital, liberou várias coisas. Muitos desses itens aí, nós estamos estudando, vai desaguar na dívida pública. E quem é que fiscaliza o Banco Central? Quem é que fiscaliza o Banco Central? Ele está acima de tudo e de todos. Olha aí, jogou trilhões em poucos meses para os bancos, por isso que os bancos batem recorde de lucro. A quarta pergunta, de onde vem o privilégio abusivo da dívida? Deputado Hildo Rocha, vem de um dispositivo inserido na Constituição Federal. Um dispositivo, artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2, que colocou lá o serviço da dívida de forma escondida, tá? Esse artigo vem sendo objeto de inquérito civil público, que está questionando que esse texto não foi votado em primeiro turno da Constituição. Isso está explicado no artigo Anatomia de uma Fraude à Constituição. E a Procuradoria-Geral da República, analisando esse inquérito, concordou que houve inobservância das normas constitucionais. Então, eu deixo aqui um apelo ao deputado Hildo Rocha, que já demonstrou sua coragem ao convocar essa comissão, ao questionar o esquema da securitização de créditos. Foi um dos poucos deputados que levantou voz contra esse esquema fraudulento da securitização. Deputado, peço que o senhor levante a sua voz para revogar esse dispositivo que foi colocado sorrateiramente na nossa Constituição, no artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2, letra B. É por trás desse privilégio sustentado por uma fraude à Constituição que quanto mais pagamos, mais devemos. Olha aí dados oficiais do Tesouro Nacional e do Banco Central, o que pagamos anualmente de juros e amortizações da dívida. Se estivéssemos realmente amortizando a dívida nesses montantes aí colocados no CIAF, essa dívida já teria sido paga várias vezes. Por quê? Isso não é amortização, é juro contabilizado de amortização. Olha aí onde é que está o rombo das contas públicas. Olha os gastos com o pessoal, a linha vermelha lá embaixo. E olha os gastos com a dívida pública. Agradeço ao nosso colega Paulo Lindsay, do Núcleo da Auditoria no Rio de Janeiro, que fez esse gráfico. Vamos ao PELOA 2022. Ele reserva 53,5% do orçamento federal para a dívida. Está aí os números, 2 trilhões 471 bilhões. Detalhando esses 2 trilhões 471, o que nós temos? Uma parcela de juros aí de quase 400 bilhões e uma parcela chamada de amortização de 2 trilhões. Então, é evidente que nesse item refinanciamento da dívida, grande parte desse 1 trilhão e 800 aí são juros decorrentes daquela manobra da atualização monetária paralela.
E eu convoco o Tribunal de Contas da União a olhar isso. Não é possível que essa nossa dívida vai continuar sendo inflada por uma atualização monetária paralela e ilegal. Falta dinheiro para auxílio aos necessitados, para educação, para saúde, para previdência, para assistência, mas não falta para dívida. O Banco Central pode aumentar a juros à vontade, pode remunerar a sobra de caixa dos bancos. Por quê? A fraude do artigo 66 ampara esse gasto. E a ausência da auditoria perpetua essa fraude. Até quando? O presidente do Banco Central fala que vamos levar a Selic para onde precisar. Ele não tem que preocupar com o limite. Mas a desigualdade social está aumentando e a nossa democracia está em jogo. O paradoxo Brasil está aí, ó. Brasil batendo recorde de exportação de comida e o povo catando osso. Os bancos batendo recorde de lucro e o povo desempregado. Nós estamos no avesso do Brasil que merecemos. Temos que enfrentar esse modelo econômico sustentado pelo sistema da dívida, pela política monetária suicida, pelo modelo regressivo, tributário regressivo, pelo extrativismo irresponsável para com as pessoas e o ambiente. A quinta pergunta que eu queria colocar, saiu fora da ordem, eu vou voltar aqui, é essa aqui, ó. Quem são os detentores dos títulos da dívida? Sigilo, deputado Hildo Rocha. Nós não sabemos quem são os detentores dos títulos da dívida pública brasileira. Isso é sigilo, como já foi respondido por escrito, inclusive para a CPI da dívida. Nós só sabemos os grupos econômicos. E esse gráfico aí foi elaborado pela Auditoria Cidadã, porque o gráfico que está lá no site do Tesouro não computa aqueles 2 trilhões de títulos doados ao Banco Central e que não ficam de posse do Banco Central. O Banco Central entrega para os bancos, nas operações compromissadas. Então, os bancos têm 43% da dívida. Previdência, inclusive as previdências privadas mantidas por bancos, 18%. Os fundos de investimento, que também são controlados pelos bancos, 19%. Seguradoras 3, estrangeiros 8, governo 4. Os outros 5% aí, 1% apenas é tesouro direto, deputado. Apenas 1% do estoque da dívida interna está com o tesouro direto. Então, essa era a última questão que eu queria colocar e já parto para a conclusão, propondo revogação do dispositivo fraudulentamente inserido na Constituição para privilegiar a dívida, que é o artigo 66, inciso 2, artigo 66, parágrafo 3º, inciso 2, letra B, propondo também o cumprimento do artigo 26 do ato das disposições transitórias da Constituição de 88, até hoje descumprido. Precisamos dessa comissão mista para realizar auditoria da dívida com participação social, como foram as experiências internacionais no Equador, na Grécia e em tantos outros locais. É preciso, deputado, garantir vida digna ao povo brasileiro e desenvolvimento socioeconômico ao nosso rico país. Nós temos que sair do avesso, temos que deslanchar nossa economia e, para isso, o juro tem que cair. E, para o juro cair, o Banco Central tem que parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos, através das compromissadas e do depósito voluntário remunerado. Isso é um escândalo. Isso está matando a economia brasileira. O Banco Central tem que parar de subir juro, parar de mentir de que subjuro controla a inflação. Isso é mentira. A inflação brasileira tem sido provocada pelo aumento dos combustíveis, pelo aumento dos preços administrados e aumento de preço de alimentos. Subjuro não diminui nenhum desses preços, não diminui a inflação. Subjuro só serve para aumentar o gasto com essa dívida, em grande parte ilegal e ilegítima,
que precisa ser devidamente auditada com participação social. Agradeço, deputado Hildo Rocha, fico à disposição para as perguntas e a apresentação já está à disposição. Obrigada. Muito obrigado, doutora Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, pela sua participação, informações valiosíssimas que Vossa